Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora eu digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para minha salvação. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vos fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, tu que me vistes, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados,
eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Então vamos repetir o tema geral desse tríduo. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Todos. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E o tema de hoje, o caminho da missão. Todos. O caminho da missão. Nós vamos ouvir falar muito a respeito dessas 3 palavras, né? Comunhão, participação e missão, que é o caminho da sinodalidade. Então, mas antes disso, vamos falar um pouquinho a respeito da liturgia de hoje, vivendo essa experiência, né, das oitavas de Páscoa, onde, através das visões, das aparições de Jesus ressuscitado, a igreja foi compreendendo melhor quem era Jesus e também qual era a missão da igreja. Então vejam uma coisa muito importante que nós realizamos até hoje. Geralmente Jesus aparecia no primeiro dia da semana. Não é à toa que a celebração mais importante da semana nós realizamos no domingo, porque o domingo foi o dia da ressurreição. A grande resposta de Deus para o mistério da morte, a sua ressurreição. Por isso, a nossa Páscoa semanal, né, acontece no dia de domingo. E também algo muito importante que nós aprendemos na liturgia de hoje. Vejam que Tomé estava distante da comunidade quando Jesus apareceu aos demais apóstolos. E por isso ele não acreditou, por isso ele duvidou. E Jesus, na sua infinita misericórdia, uma semana depois aparece agora com a presença de Tomé.
Então Tomé passa de incrédulo a fazer essa belíssima profissão: meu Senhor e meu Deus. Qual o ensinamento para nós? Nós devemos permanecer dentro da comunidade. É dentro da comunidade que nós temos uma compreensão melhor da palavra de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da comunidade. Não podemos ser cristãos que vivemos a nossa fé na individualidade, longe da comunidade. Apesar dos desafios da comunidade, é muito melhor a gente permanecer dentro da comunidade. Agora, quando ele estava junto com a comunidade, então ele percebeu, ele compreendeu, e assim deve acontecer na vida de cada um de nós. Devemos estar sempre unidos, e nós vamos passando do medo, da insegurança para a coragem. Os discípulos estavam todos amedrontados, mas ao perceber a presença de Jesus ressuscitado, eles renovaram as suas forças e começaram também a compreender melhor, né? E a igreja vai se preparando para a grande missão. Também a presença do Espírito Santo, né? Jesus oferece-lhes a paz, sopra sobre eles, enviando o Espírito Santo. E é através da ação do Espírito Santo que Deus vai nos curando, vai nos consolando e dando os dons necessários para a nossa missão. E é interessante que o testemunho cristão, a partir da compreensão da ressurreição, é uma das provas da ressurreição de Jesus, é a mudança de comportamento na vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Como aqueles homens fugitivos da cruz, amedrontados, se tornaram testemunhas corajosas e pregaram a palavra de Deus. Então, somente algo como a ressurreição poderia ter mudado tanto o comportamento dos apóstolos, dos primeiros cristãos, que, depois de tanto medo, de tanto fugir, agora voltam, reconhecem Jesus ressuscitado e se tornam testemunhas, e a maioria deles foram capazes de dar a vida por causa do Evangelho. Então nós também precisamos permanecer na comunidade para fazermos uma experiência autêntica de Deus. E também na liturgia de hoje nós aprendemos dos primeiros cristãos. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E assim a igreja começou em pequenos grupos, pequenas comunidades, e foi se expandindo, chegando até nós. De tempos em tempos, a igreja revisita as primeiras comunidades para aprender. Vejam, as comunidades que nos reunimos nas casas, nos setores, as células, são tentativas de replicar no nosso tempo a experiência dos primeiros cristãos. Nós temos os nossos grandes encontros, as celebrações, as missas, com muitas pessoas, mas nós também precisamos fazer a experiência de Deus nos pequenos grupos, também nas nossas pastorais, onde nós nos conhecemos melhor e nos chamamos uns pelo nome, não somos apenas números. Precisamos também recuperar essa experiência original. O ensinamento dos apóstolos, o conhecimento da palavra de Deus na liturgia, mas também na oração pessoal, é algo fundamental. Buscarmos essa proximidade com a palavra de Deus e não apenas ouvirmos a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática. Também a comunhão fraterna, quantas obras a igreja realiza de cuidado com os mais necessitados, e cada vez que nós testemunhamos melhor o nosso Evangelho, não somente com palavras, mas com a fé manifestada nas obras, mais a nossa religião se torna autêntica e convincente e vai atraindo mais pessoas. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Também
né, a fração do pão, a participação na Eucaristia, e é algo tão bonito na igreja, no mundo inteiro, né, temos os nossos trabalhos pastorais, nossas atividades, mas nós sempre nos reunimos em torno da Eucaristia. Está ali a pastoral familiar, a catequese, né, as demais pastorais, mas sempre estamos reunidos em torno da fração do pão da Eucaristia e a oração pessoal também. Como é importante cultivarmos a nossa vida espiritual, termos essa proximidade com Jesus. A gente observa, né, um dos grandes desafios é a paciência. Nas nossas confissões, talvez metade delas aparece essa dificuldade. Não aqui nessa paróquia e nem na Santa Cecília, nem em outras paróquias. Como é difícil termos paciência em certos momentos, sim ou não? Então, uma coisa que a gente percebe é isso. Quando nós estamos bem espiritualmente, com a nossa vida sacramental, a nossa vida de oração, não é qualquer coisa que nos tira a paz, que nos impacienta, não é qualquer cara feia que nos tira do centro. Agora, quando nós não estamos bem espiritualmente, de modo especial na nossa oração pessoal, qualquer coisinha nos irrita, qualquer coisa nos impacienta. Então nós precisamos estar bem com a nossa vida espiritual para que nós sejamos mais fortes. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir isso? Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vê o testemunho dos santos que aparecem na Bíblia, mas também na história da igreja. Quantas coisas elas realizaram, né, a partir da sua experiência de fidelidade na vida sacramental e na vida da oração. Então nós precisamos aprender com os nossos pais na fé. E à medida que nós vamos mergulhando um pouco mais na experiência de Deus, nós vamos tomando consciência, né, da ressurreição de Jesus e que nós também já devemos nos tornar novas criaturas, homens novos, revestidos pela imortalidade. Esse é o desejo de Deus para nós, que através da nossa experiência com Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E quando nós progredimos nessa experiência de termos os mesmos sentimentos de Cristo, a nossa vida vai se tornando muito melhor. A vida das pessoas que estão ao nosso lado, a nossa comunidade, o ambiente de trabalho, tudo vai se transformando. Como é bonito, não somente aqui na igreja, mas também nas nossas atividades, as nossas festas. É algo tão simples e tão bonito a gente ver aquelas rodas de pessoas conversando, dando risada, às vezes tirando sarro dos outros. É algo tão simples, tão bonito. E com certeza isso é uma verdadeira terapia, como diz o Salmo. Como é bom para irmãos viverem unidos. É como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pela sua barba, pelo seu manto. Porque onde os irmãos estão unidos, aí Deus derrama a sua bênção. Então nós precisamos aproveitar. Os primeiros cristãos, diz a primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, eles viviam a fraternidade. E isso acabava atraindo as pessoas. Diz que muitos outros aderiam à fé cristã, aqueles que também alcançariam a salvação. Na época de Jesus, também nos primeiros cristãos, a base do Império Romano era a escravidão. Então vejam, as pessoas tratavam muito mal as outras pessoas, né? Os homens tratavam muito mal as mulheres. E principalmente as mulheres viam como os cristãos, os esposos cristãos, tratavam muito melhor as suas esposas. Também aqueles que eram escravos viam o esforço dos cristãos para superar essa grande chaga que existia na época do Império Romano, e eles também começaram a perceber
que era uma grande bênção tornar-se cristãos. As mulheres cristãs seriam melhor tratadas, né? Eram melhores tratadas, e as mulheres pagãs se esforçavam para que os seus esposos se convertessem e se tornassem mais humanos, tratassem melhor as suas esposas e os escravos também. Então vejam que a mensagem do Evangelho, ela vai transformando a realidade ao seu redor. Então até hoje nós precisamos nos perguntar se a nossa prática cristã continua sendo atraente para as pessoas que não conhecem Jesus, como foi do início do cristianismo, não somente com palavras, mas também com atitudes concretas. Agora falando um pouquinho do caminho sinodal. O que a palavra sínodo significa? Caminhar juntos. E qual foi a primeira grande experiência da igreja de sinodalidade? Aconteceu quando houve a expansão do cristianismo. Estavam em Jerusalém, depois com a perseguição, eles acabaram formando um grande centro de evangelização na cidade de Antioquia, na Síria. Então vejam, houve diferenças entre a prática dos judeus lá em Jerusalém e Antioquia. Antioquia era uma grande parte da população de origem pagã e não aceitavam aqueles ritos do judaísmo, a circuncisão, as abluções, não comer carne de porco, etc. e tal. E ali surgiu uma confusão. E o que eles fizeram? Ao invés de dividir a igreja, eles se reuniram. Paulo, Silas, mais alguns, e foram até Jerusalém, quase 1000 quilômetros. Eles caminharam para conversar, para conciliar. Foi o primeiro concílio, né, que é a experiência sinodal. Sentaram-se juntos, conversaram e chegaram, né, a um acordo. E ali, ao invés de a igreja se dividir, a igreja se fortaleceu. E eles ficaram muito felizes, e a igreja a partir dali se expandiu para outras regiões, né? Também as viagens de Paulo, chegando até Roma e depois se expandindo por todo o Império Romano. Mas se eles não tivessem feito a experiência da sinodalidade, de aprender a caminhar juntos, a igreja já teria acontecido um cisma próximo do ano 50 da era cristã. Então vejam, hoje, né, a igreja está fazendo essa experiência, mundo polarizado, tantas divisões, e nós cristãos católicos precisamos aprender da herança cristã. O pensamento cristão católico é um pensamento de comunhão. Depois da reforma protestante, vejam o que aconteceu, né? Hoje a igreja católica é formada por 24 igrejas, né? A igreja romana, mas também tem outros ritos, maronita, melquita, cópita, etc. e tal. O lado da reforma, nós temos entre 33 a 47 mil denominações no mundo. Então vejam a diferença de uma igreja que tem o pensamento sinodal. Às vezes acontece alguns arranca-rabos entre nós, sim ou não? Nas outras paróquias, né? Não aqui. Mas vejam, nós preferimos permanecer juntos, conversamos, sentamos, e a gente não tem esse costume de ficar dividindo. A gente senta, conversa e a gente prefere continuar juntos. Esse pensamento sinodal vale também para a família. Será que qualquer briguinha entre o casal já vão se separar? Não. Dentro da comunidade, no ambiente de trabalho e num país. Vejam os países onde a polarização atinge um grau inaceitável. O que acontece num país desse? Guerra civil. Tem países que nunca progridem porque estão sempre em guerra. Estão sempre combatendo o prejuízo que isso dá para um país quando, né, as pessoas não conseguem conviver com as que pensam de maneira diferente. Isso é um grande atraso de vida. Tem países que estão há décadas brigando. Então falta sinodalidade, falta diálogo, e por isso os problemas vão se estendendo. Então agora falar um pouquinho também a respeito da comunhão, né? Comunhão
nós, quando falamos de comunhão, participação e missão, estamos pensando na Trindade, que é o modelo de comunhão. A Trindade, vendo que o ser humano se afastou de Deus, enviou o seu próprio Filho para restaurar a humanidade e a comunhão. Então, essa aí está a essência da comunhão. Estarmos em comunhão com a Trindade, estarmos em comunhão entre nós. Depois, a participação. Nós nos tornamos parte da família de Deus pelo batismo. Pelo batismo, nós nos sentimos parte e nós queremos também participar. Então, um cristão precisa ter esse desejo de participar, não ficar só na torcida, mas vestir a camisa e entrar em campo, participar das coisas da igreja, se envolver. E agora, de modo especial com o Papa Francisco, as decisões da igreja, né? Não simplesmente o Papa tomou uma decisão, mas ele quis ouvir o maior número possível de pessoas para compreender o que está acontecendo na igreja e no mundo e tomar decisões mais acertadas. Esse é o pensamento sinodal nos dias de hoje, né? E depois a missão. Qual que é a grande missão? Quem está em comunhão com Deus, com os irmãos e se sentir parte da igreja, ele quer trazer as pessoas para a comunhão com Deus. Quantas pessoas que estavam afastadas e através de um amigo, de um familiar, conseguiram convencer essa pessoa a voltar para Deus e viver a experiência da comunhão com Deus. Então nós precisamos fazer essa experiência, né? Em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e trazer o maior número possível de pessoas para Deus. Nos 2 próximos anos, este ano e o próximo, 2027, nós estaremos na nossa diocese fazendo uma assembleia diocesana, ou seja, nós vamos escutar o maior número possível de pessoas para compreender o que está acontecendo na diocese de São José dos Campos, nas pastorais, nas paróquias, e a partir dessa escuta, nós vamos escutar o próprio Deus que fala através das pessoas. E aí sim, nós vamos ter um bom discernimento para definir as diretrizes para a nossa diocese para os próximos 5 anos, a partir de 2028. Então vamos rezar para que a nossa diocese possa fazer também essa experiência da sinodalidade. Por fim, né, o ano da misericórdia, não, nessa semana, novena da misericórdia, né? E amanhã vamos celebrar a festa da Divina Misericórdia, pensar nisso, essa manifestação de Jesus a Santa Faustina, falando que Deus tem uma misericórdia infinita com cada um de nós. E de modo especial, Jesus fala para ela aquelas pessoas mais difíceis. São essas pessoas que nós devemos colocar em oração de modo particular, nessa novena da Divina Misericórdia e na festa da Divina Misericórdia. Então, que nós possamos confiar na misericórdia de Deus e também, através da imagem lá de Jesus misericordioso, o sangue e a água representando o batismo e a Eucaristia, né? Onde nós somos purificados dos nossos pecados, mas também onde recebemos o alimento para a nossa vida espiritual através da Eucaristia. Então, que nós possamos confiar na misericórdia de Deus, que teve misericórdia de São Dimas, que teve misericórdia de Tomé e de cada um de nós. E por fim, agradecer a Deus por estar celebrando hoje também meu aniversário de 5.3, né? Eu ia celebrar domingo que vem, mas falei, não vou concorrer com o verdadeiro Messias, deixa ele celebrar a Páscoa dele no dia 5, né? Eu jogo para o sábado seguinte, que fica melhor. Então eu agradeço também a amizade, a presença de cada um de vocês aqui no São Dimas, mas também irmãos que Deus me concedeu lá de Jacareí, da Paróquia Santa Cecília. É sempre uma grande alegria estarmos reunidos juntos para celebrar o dom da vida. E por fim, uma motivação vocacional, né? Você jovem que está aí, quem sabe Deus não esteja chamando você também para o ministério ordenado. Quando eu tinha uns 16 anos lá no Paraná, eu fui procurar um padre carmelita, 2 padres portugueses lá, e eu falei para ele, eu queria entrar para o seminário, mas eu queria ter 100% de certeza que essa é a minha vocação, para chegar lá depois e não desistir no meio do caminho.
E daí ele falou, ninguém tem 100% de certeza. Se você ficar esperando 100% de certeza para ser padre, para casar, você não vai casar, você não vai ser padre, você não vai ser nada. Então a fé tem que ter também essa aposta da fé, né? Você não tem todas as respostas, mas você precisa observar a inclinação da sua alma e trabalhar a sua vocação. Daí eu tomei coragem e comecei meu caminho vocacional. Ele disse também, toda escolha supõe perdas. Se você vai para o norte, você tem que deixar o sul, o leste e o oeste. Se você vai para o sul, norte, leste e oeste. Então, toda escolha supõe deixar coisas para trás. Não dá para escolher tudo. Então, o que eu digo para você, jovem, é que tenha essa coragem, né? De fazer um bom discernimento vocacional, essa coragem também de tomar uma decisão, não ficar em cima do muro a vida inteira, mas a partir da oração fazer um bom discernimento. E nós precisamos de muita gente para servir a igreja como sacerdote, religiosos, mas também na vida matrimonial. O importante é fazer um bom discernimento, né? E aprendermos a escutar a Deus, reconhecê-lo através da nossa vida de oração e da nossa experiência de proximidade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.